É isso, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um webinar aqui da MIT Technology Review Brasil. Hoje, tendo como tópico a cibersegurança, vamos falar sobre a segurança nas organizações, hoje sob a perspectiva de uma nova abordagem, um exercício cotidiano para as empresas que é colocar as pessoas no centro do debate sobre segurança e das boas práticas de segurança dentro da organização. Esse é um grande desafio e a gente sabe que cibersegurança é, para muitas empresas, para muitas organizações, também um universo bastante complexo. A mentalidade, a percepção sobre segurança vem sendo modificada ao longo do tempo e, felizmente, para melhor, mas ainda é uma longa jornada, porque a gente sabe também que o exercício da proteção ele está sempre a reboque da criatividade dos cybercriminosos que continuam encontrando caminhos, alternativas e ferramentas para promover ataques. Esses ataques, muitas vezes, silenciosos, que geram prejuízos bilionários. E a gente vem assistindo ao crescimento dos ataques contra pequenas e médias empresas, a gente vem assistindo ao crescimento e a uma elaboração cada vez mais complexa dos ataques contra as grandes organizações, e muitas vezes as pessoas estão no eixo, são utilizadas como parte da estratégia dos criminosos para promover esses ataques, como um elo frágil dessa corrente. E é por isso que é fundamental discutir cibersegurança, discutir alternativas, discutir caminhos. Esse, aliás, é um exercício que a gente faz bastante aqui na Technology Review. A gente ouve especialistas, a gente constrói reportagens mostrando esse cenário, esse panorama. Já produzimos recentemente pesquisas mapeando o setor e mostrando como tudo isso caminha. E hoje a gente vai tentar descobrir como é colocar as pessoas, os profissionais, as equipes no centro das estratégias de cibersegurança. Esse webinar é uma parceria da MIT Technology Review Brasil com a KnowBe4 e eu quero convidar os meus convidados aqui, os meus companheiros para essa próxima hora, que vão nos ajudar a elucidar essas questões e a entender melhor esse universo. Quero receber aqui o Rodrigo Jorge, que é CISO da Newway. Rodrigo, tudo bem, meu amigo? Você e a Newway trabalhando bastante e de olho, evidentemente, na cibersegurança. Vai ser um prazer ter você aqui para nos ajudar a entender esse universo desafiador. Bom tê-lo aqui. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos. Pois é, hoje incidentes de segurança, tanto envolvendo pessoas quanto empresas, né, são bem comuns e realmente é um assunto muito importante que demanda bastante investimento de tempo, de conhecimento e de discussões como essa. São sempre bem enriquecedoras para toda a comunidade da tecnologia e também dos que não são de tecnologia, né? O Rodrigo vai voltar daqui a pouco aqui para esse nosso papo. Eu vou começar ele na companhia do Rafael Peruc, que é Sales Engineer Brasil da KnowBe4. Rafael, muito bom dia para você. Também muito bom recebê-lo aqui para essa nossa conversa, porque eu fico sempre pensando, né? Já cubro esse setor há bastante tempo e eu fico sempre pensando no quanto a gente precisa evoluir e entender que a segurança não é um exercício apenas tecnológico. A segurança é um exercício do indivíduo acima de tudo. E é muito disso que a gente vai falar hoje. Bom dia para você, meu amigo. Bom dia, Aros. Bom dia a todos aí também. Vai ser muito legal bater esse papo, porque realmente é algo que está super em alta. A gente tem visto uma preocupação cada vez maior com isso aqui no Brasil, tendo em vista tantos acontecimentos recentes aí, como você estava falando, né? E isso até lá fora já tem uma tendência acontecendo há mais tempo, mas é muito natural que com o tempo a gente vá chegando juntos também e começando a caminhar nessa direção, procurando colocar o usuário no centro, como você falou, né? E aí eu quero fazer um convite para você que está nos assistindo, para você que está nos acompanhando, porque mais do que assistir, a sua participação é importante para ajudar a gente a direcionar essa conversa para um melhor entendimento de todos nós. Aqui no chat você pode deixar o seu comentário, deixar a sua pergunta. O Rodrigo e o Rafael estão
disponíveis para responder essas perguntas, e aquelas que eventualmente não puderem ser respondidas aqui, depois, num outro momento, podem ser respondidas, vocês vão poder fazer contato para essas perguntas serem respondidas. Aquelas que forem mais complexas e que demandam mais tempo, vão ter esse tempo dedicado para responder. A turma da KnowBe4 vai estar disponível para oferecer essas respostas. Ô, Rafael, me diz uma coisa. A gente está muito acostumado a ouvir falar sobre software, a gente fala sobre ferramentas, sobre recursos e etc. E a ideia de um firewall, ela é conhecida. Mas aí a gente colocou uma outra palavrinha do lado. A gente disse assim, vamos criar, além das camadas de proteção digitais, das camadas de proteção tecnológicas, vamos usar a tecnologia primordial, vamos usar o indivíduo. Human Firewall. De onde vem essa ideia e como é que a gente vem aplicando esse conceito hoje? Esse é um conceito bem interessante, um termo até que a KnowBe4 utiliza muito, e a gente vê realmente uma preocupação muito grande com outras camadas dessa arquitetura, que são até investimentos altíssimos, importantes, que vão proteger realmente uma organização, mas que podem ser colocados a perder quando você tem um usuário despreparado, alguém que vai acabar clicando num link, que está desatento, abrindo um arquivo, visitando um website, né? Então, a gente tem que pensar no que está ali na última linha de defesa, na última camada ali, que é realmente o usuário. E até uma máxima aí que a gente sabe entre os hackers é que é muito mais fácil ter como alvo um usuário do que um equipamento, né? Encontrar uma falha ali, algum tipo de brecha para conseguir entrar numa rede, numa infraestrutura. O usuário sempre é a porta de entrada mais fácil. E isso é tão importante que a KnowBe4 tem o seu negócio totalmente baseado nisso, né? O nosso CEO vem de uma empresa de antivírus e 12 anos atrás lá entendeu que, puxa, isso não é tudo, tem uma necessidade aqui que vai ser cada vez mais evidente, que é treinar os usuários, fundou a KnowBe4 e a gente vem há 12 anos fazendo esse trabalho. Hoje temos aí mais de 50 mil clientes ao redor do mundo. Somos reconhecidamente aí líderes de mercado, né, por Gartner, Forrester Wave e outras consultorias, justamente por conta disso. Não é algo que complementa uma linha de produto, né? A gente tem também essa questão dos treinamentos, da conscientização. Não, é o coração do nosso negócio. A gente entende que isso é importantíssimo e a gente foca todos os nossos esforços realmente nisso e em trazer cada vez uma qualidade maior e uma facilidade maior também para os administradores dentro das organizações implementarem os seus programas de conscientização e terem bons resultados, né? Realmente conseguirem melhorar essa questão internamente. Você sabe que a gente sempre acompanha os estudos serem publicados e a gente, do outro lado, acompanha o noticiário evoluindo. E a gente percebe, né? Pelo menos quem acompanha, eu estou há bastante tempo acompanhando isso, a gente percebe que há um padrão que começa a ser alterado dentro das organizações, que é o dessa lógica de que eu vou consumir segurança como um produto e não como uma solução. E essa talvez tenha sido a grande mudança do ponto de vista de investimento em tecnologia, porque se construiu uma infraestrutura muito mais capaz de assimilar as demandas da organização, ou seja, customizar, né, a entrega e a proteção, de modo que cada empresa tenha a sua camada, tenha a sua dinâmica. E isso evoluiu para a construção de uma cultura mais robusta também do ponto de vista de segurança. Mas ainda persiste essa ideia de que eu, num momento de pânico, eu vou lá e eu pago para o criminoso pelo sequestro dos meus dados, eu vou lá e vou gastar uma fortuna para apagar um incêndio que poderia ter sido evitado. Muito mais barato evitar um incêndio do que lidar com os danos causados por ele. E se a gente for pensar que todas as operações hoje estão interligadas e a gente opera em rede, a extensão desse dano é muito maior do que o ponto focal onde o ataque aconteceu, porque ela se torna uma reação em cadeia. E daí que vem essa ideia. É muito mais barato investir nessa preparação, em trabalhar construindo dentro das minhas equipes um exército para combater e para prevenir, do que criar uma brigada de incêndio que vai atuar só depois
que o ataque aconteceu? Com certeza. Eu acho que essa até é uma dificuldade que os times de tecnologia e de segurança enfrentam, talvez dentro das organizações, quando tentam vender essa ideia de que é necessário, é importante treinar, capacitar o pessoal, fazer as simulações de phishing e manter essa constância. Eu acho que algo chave quando você tem um programa de conscientização é que não pode ser algo eu tenho um checklist aqui de coisas que eu tenho que fazer por compliance, eu faço ali pontual, marco ali o meu papel e pronto, já fiz, né? Muitas organizações ainda olham para isso dessa forma, fiz ali o que eu tinha que fazer, atendi esse requisito e pronto, né? E com isso não querem um investimento em algo que vai ser um programa, que vai ter uma frequência, que vai analisar um perfil de usuário, vai identificar falhas, vai direcionar cada vez melhor, como você falou, o amadurecimento desses usuários, o nível de conhecimento, né? Que treinamento, ou que tipos de simulações ali são mais interessantes para cada um. E certamente, para começar, o custo não é alto, né? É um custo assim, irrisório, e aí, principalmente, se comparado ao prejuízo financeiro que uma situação como essa pode trazer, um sequestro de dados, né? A gente viu recentemente empresas do varejo aí ficando com o seu site de vendas fora do ar por alguns dias, né? Quantos centenas de milhares de reais isso traz de prejuízo, né? E comparado ao que teria custado treinar um usuário, estar melhor preparado, né? Realmente fica mais ainda irrisório. Então, eu acho que realmente essa dificuldade dos times conseguirem essa aprovação, mostrarem, trazerem essa cultura de que isso é necessário, cada vez mais necessário, né? A gente está vendo que os antivírus estão cada vez melhores, os filtros de spam, né? Proteções de servidor de e-mail, mas realmente ainda não são infalíveis. A gente ainda tem situações em que a gente vai deixar para o usuário, vai colocar na mão dele a nossa segurança, né? O que pode acontecer com o rumo da empresa até, né? Você estava comentando ali da Nelway, tem empresas que têm o seu negócio dependente de questões relacionadas à tecnologia. E numa situação de uma brecha, de um vazamento, isso pode acabar com o negócio da empresa, né? Mais do que trazer um prejuízo financeiro. Então, pensando até nessa ajuda, aproveitando até o teu gancho aqui, Aros, a gente tem uma série de ferramentas gratuitas da KnowBe4. Eu posso até mostrar aqui para vocês a página, acho que o pessoal depois vai linkar para vocês poderem navegar nessa página aqui e conhecer essas ferramentas. Mas elas têm o objetivo de trazer, eu vou usar a palavra que o Aros usou, que eu gostei, elucidar alguma vulnerabilidade aí que a sua infraestrutura possa ter. Então, a gente tem ferramentas aqui de análise de senhas, tem simulações de phishing também, simuladores de ransomware, várias simulações aqui para você realmente fazer uma análise, não só dos teus usuários, mas também da tua rede, e entender aí vulnerabilidades, onde que você pode melhorar, o que você pode trazer de melhorias em termos de infraestrutura, mas sempre pensando nessa questão do usuário, né? Essas vulnerabilidades, essas fraquezas, essas situações que você vai poder identificar, costumam facilitar que o usuário seja realmente um risco, uma porta de entrada aí para uma situação dessa. Então, isso ajuda muito a mostrar, a trazer números, né? E conseguir justificar, falar, olha, a gente tem essa situação, a gente usou um simulador, a gente está vendo esse risco, a gente rodou um teste de phishing aqui, a gente viu esse percentual de falhas, né? Então, são recursos bem interessantes que a KnowBe4 traz aqui e que depois vocês vão poder entrar lá com calma, né? E conhecer, mas para começar a caminhar nesse sentido. Inclusive, um recurso que gera um programa, né? Uma proposta de programa de conscientização, até para já começar a dar uma base ali, pensando em implementar realmente um programa do zero para alguma organização que ainda não faz nada nesse sentido, né? Que vai começar agora. Deixa eu aproveitar, a gente tem um QR Code aqui, que vai entrar na tela em algum canto aqui, ó, tá logo abaixo aí do Rafael. Esse QR Code, você aponta a câmera para ele e ele vai te levar para o simulador de ataque phishing. E eu acho interessantíssimo, eu já tive a oportunidade, Rafael, de acompanhar em algumas empresas essas simulações serem feitas. Primeiro que é divertido, porque as pessoas caem nas maiores tosqueiras que existem, né, para usar a expressão popular, porque assim, às vezes é de uma
é de uma simplicidade tão grande, mas a pessoa cai por desatenção, porque está com a guarda baixa e etc. E aí, ao fazer uma simulação como essa, você que diz assim, a minha empresa está protegida, aqui todo mundo sabe, falamos sobre isso o tempo todo, isso é conhecido, etc. Quando você faz uma simulação como essa, você descobre que todo esse seu argumento foi pelo ralo, porque as pessoas elas parecem estar atentas, mas elas não estão. Fosse isso, nós não teríamos a quantidade de golpes acontecendo e a quantidade de ataques acontecendo nas mais diversas frentes. Então, eu vou fazer a forte recomendação para que vocês acessem esse simulador e façam dentro de casa, né, dentro da sua empresa, com as pessoas que vocês interagem, que vocês estão próximos, mostrem para os parceiros, porque ele revela a nossa alma do ponto de vista da cibersegurança. É revelador. Você descobre que não é bem assim, eu não estou tão preparado quanto eu achei que eu estivesse. Porque por mais que a gente saiba, a informação é só o começo. Construir esse processo dentro de casa é muito mais complexo e, às vezes, sozinho, você não é capaz de fazer. Sozinho enquanto organização, só com os instrumentos que se tem dentro de casa, você não consegue fazer. Buscar os parceiros é sempre o melhor caminho para isso. Então, faça o teste, depois vocês contem para nós aqui o que aconteceu, e aí o Rafael vai poder dizer muito melhor do que eu se estávamos certos aqui ao dizer que muita gente vai cair em coisas muito simples. Deixa eu virar a nossa página aqui. Eu vou convidar o Rodrigo aqui de volta para essa nossa conversa, Rafael, porque a gente vai... quero tratar com ele de um tema. O Rodrigo sabe bem como é que funcionam essas simulações aí, ele já viu muita gente tropeçar nelas. E eu quero ouvir de você, Rodrigo, o seguinte, né? A gente tem um contexto hoje extremamente complexo para as empresas. O panorama hoje, por mais que a gente tenha recursos, ele é talvez dos mais complexos e desafiadores para as empresas, porque elas não têm que estar apenas atentas àquilo que acontece dentro de casa, dentro da fortaleza. Os riscos eles estão nas interfaces, nos parceiros, em todo o ecossistema. Hoje, fazer a gestão disso é muito mais complexo do que era há alguns anos atrás, né? Teu microfone está fechado, meu amigo. Exato, Carlos. Obrigado pela informação. E me desculpe. Cada dia as empresas elas estão mais interconectadas, né? Então, a Nelway, por exemplo, tem um sistema que provê dados para diversos clientes, do mesmo jeito que nós temos diversos fornecedores, os quais colocamos nossos dados e são necessários para a empresa operar e para funcionar. E quando você envolve, inclusive, essa complexidade de terceiros, empresas e etc., você pode muito bem, como você comentou em algum momento, ter todo um processo, ferramentas, tecnologias protegendo aquele seu ambiente, mas de repente você tem um ambiente de um terceiro que vem vulnerável, entra dentro, né, do contexto da sua organização, tem uma brecha e uma vulnerabilidade, um incidente e acaba impactando, como diversos casos recentes que aconteceram, que chegaram até a parar a empresa cliente, porque um terceiro, que fazia parte desse sistema, foi impactado. Então, isso é bastante desafiador, mas é interessante porque as empresas elas têm olhado bastante para isso o que a gente chama ali de assessment, né, de terceiros ou de fornecedores e tal, tem crescido cada vez mais para poder justamente mitigar esse tipo de erro, identificar riscos nós chegamos, inclusive, na Nelway a negar ou declinar alguns fornecedores ou parceiros, né, que são esses que vêm dentro do ambiente ali, porque eles não atendem requisitos de segurança mínimo que nós estabelecemos como obrigatórios para quem vai fazer parte desse nosso ecossistema. Mas aí o interessante, fazendo um link aí um pouquinho com o assunto, né? Quem define quais são esses padrões, quem operacionaliza esses sistemas, essas tecnologias, são as pessoas, no final das contas, né? Por isso que
toda a importância de se trabalhar o comportamento das pessoas através das simulações de phishing e de diversas outras ferramentas de conscientização que existem para poder a cultura de segurança permear aquela atividade onde a pessoa se encontra, seja um administrador de firewall, seja uma pessoa de um RH que vai receber um e-mail, que vai abrir um currículo, por exemplo, né? E que a segurança faça parte do dia a dia, porque eu brinco que ela é compartilhada. Apesar de, por exemplo, onde eu trabalho, nós temos ali um time de 18 pessoas de segurança e mais de 500 colaboradores que fazem parte da empresa toda. Então, a segurança ela é a responsabilidade compartilhada entre todos esses, inclusive quem contrata esses terceiros e que sempre lembra, olha, precisa passar lá pelo time de segurança para ver se ele aprova ou se não aprova. É bem por aí mesmo, Carlos. Agora, o Rafael, pegando carona nessa fala do Rodrigo, até para a gente deixar um pouco menos abstrato, dentro dessa jornada, a gente falou sobre a simulação, a gente tem conscientização, a gente tem educação, ou seja, você tem um processo para isso. Eu queria que você falasse um pouco mais a respeito dessa jornada, porque o Rodrigo trouxe alguns elementos bem práticos do cotidiano da empresa. Como é que a gente conecta isso a essa metodologia? Eu posso chamar de uma metodologia dentro desse contexto? Eu acho que está alinhado a um programa, né? Tem muito a ver com aquilo que eu comentei de ser algo recorrente, de ser algo que não é pontual, né? Principalmente uma palavra que o Rodrigo usou, que eu acho que é chave, é criar uma cultura de segurança. E cultura você não cria fazendo coisas pontuais, né? Você cria respirando aquilo. Você tem que ter as regras do jogo têm que estar claras para todo mundo, as pessoas têm que entender aquilo e vestir aquela camisa. Então, quando você pensa numa ferramenta para um programa de conscientização, é bem importante que ela te traga uma boa base, né, para você poder começar um trabalho em termos de modelos de e-mail, conteúdos de treinamento, diferenciados, né, que vão conseguir engajar o pessoal. Treinamento de segurança costuma ser aquele negócio chatinho, né? Bota todo mundo numa sala ali, um rapaz com cara de nerd, assim que nem eu, apresentando um PowerPoint, né? Poxa, é um assunto super importante e que fica negligenciado porque as pessoas falam, ai, que droga, de novo, aquela época do ano que tem que fazer aquilo, né? Então, a KnowBe4, por exemplo, tem uma preocupação muito grande com isso, em trazer esses conteúdos, esses conceitos de uma forma mais dinâmica, mais atualizada, que vai engajar o pessoal, vai ganhar a atenção deles. Às vezes, conteúdos muito técnicos, nem todo mundo da organização é técnico, então você trazer aquilo de uma forma mais lúdica, que o cara vai assimilar aquele conceito e vai entender aquilo. Eu acho que algo muito chave para essa questão da cultura de segurança e pensando nesse ciclo, né, que você comentou aí, é o usuário entender que a segurança é algo, não é mais uma coisa chata que a empresa me obriga a fazer, é algo valioso para ele, para a vida. Hoje a gente tem as nossas finanças online, né, os nossos dados em redes sociais e tudo por aí, né? Inclusive, se a gente pesquisar o nosso CPF, já deve estar em todo lugar. Então, realmente, a gente tem que ter essa preocupação com segurança. A gente tem que estar preocupado com isso. E se o usuário entende que ele pode aproveitar esse treinamento, tudo isso que a empresa está oferecendo para ele ali, de forma gratuita, né, pelo menos para o usuário ali, ele vai conseguir aproveitar isso para a vida. E aí ele cria essa cultura de segurança além dentro do ambiente da organização. Ele começa a ser uma pessoa que se preocupa com a segurança para a vida. E isso é um ganho para a organização, porque ele vai estar sempre atento a essas questões. E isso você só consegue realmente, não só com a recorrência, né, desse programa, é o lance de ir na academia, né? Até o Rodrigo mencionou ali que ele é triatleta, né, Rodrigo? Agora eu não lembro, é triatleta, né? Então não adianta o cara querer ser um triatleta e, hoje eu vou pedalar, hoje eu não vou. Hoje eu vou dar um mergulho, hoje eu não vou. Tem que haver uma constância, a gente tem que estar sempre exercitando aquilo para estar, principalmente segurança, top of mind, né? Sempre lembrando ali daqueles conceitos. Então, além disso, dessa recorrência, dessa frequência, não dá para colocar todo mundo no mesmo saco. A gente pensar que todo mundo precisa do mesmo treinamento, todo mundo vai receber o mesmo teste de phishing, e algumas ferramentas são muito engessadas nesse sentido, né? A KnowBe4 procura trazer, claro, uma boa base ali de conteúdos, de modelos de e-mail, mas há uma grande flexibilidade para você poder modificar isso, criar os teus próprios e começar a adaptar isso cada vez mais à tua realidade, à tua maturidade, né? A tua organização,
a tua cultura também, né? Como você se comunica com os teus usuários e realmente enriquecer o teu programa de conscientização. E tem recursos para você medir o nível de conhecimento, por exemplo, de cada usuário, cada área da segurança ali, que ele já está sabendo bem, o que ele precisa ainda aprender mais, né? Para que não seja algo cego, né? Eu vou fazer meu treinamento de segurança, eu acho que esse assunto devem ser relevantes, então vamos mandar isso aqui. Não, é realmente entender o que aquela pessoa está precisando, né? A gente tem os assessments aí, como o Rodrigo falou, para os usuários, né? Uns questionários que eles podem ser aplicados e a gente começar a direcionar esses treinamentos de forma mais inteligente e que vai trazer muitos resultados muito melhores. Essa e também... tua fala... Oi, diga. Desculpa te interromper, só vou fazer um gancho aqui, porque essa tua fala, ela mostra algo muito importante para a gente aqui, que esse é um processo que, assim como no caso da contratação de uma solução de ferramentas, nesse caso a gente está falando de algo absolutamente customizado, ou seja, é entender a dinâmica da empresa. Essa palavra que você usou, maturidade, também é muito importante, para a gente saber em que nível a empresa está. E daí eu quero levar isso para o Rodrigo, e aí ele na prática efetiva com o time dele. O quanto isso é importante para você, Rodrigo, lá na ponta. Você que está olhando a empresa como um todo e entendendo que não é só o seu time de segurança, não é só o seu time de TI, é toda a equipe da empresa. Do primeiro ao último funcionário, todo mundo precisa estar dentro desse movimento. E aí a gente tem também níveis de maturidade diferentes para isso, né, Rodrigo? Exato. Como o Rafael comentou, nós temos hoje na ANEEL um programa chamávamos de programa de conscientização, e hoje é um programa de conscientização, comportamento e cultura de segurança da informação. E como é que funciona isso, Carlos? Inclusive, nós usamos a ferramenta do KnowBe4 justamente para administrar esse programa, gerenciar, e a gente faz acompanhamento através de métricas, através de indicadores, né? Então, por exemplo, a gente mapeia um determinado comportamento inseguro que existe por colaboradores por parte dentro da empresa, criamos um plano através das ferramentas de conscientização de phishing, talks, treinamentos, etc., e acompanhamos numa linha do tempo como é que está a evolução desse colaborador ou desse grupo ou da empresa como um todo. Inclusive, nós temos indicadores que a gente extrai de dentro da plataforma do KnowBe4, que são indicadores chaves da empresa, corporativos, não é só da área de segurança, né? Então, essa questão do comportamento dos colaboradores, e não é só da empresa, exatamente como você falou, Carlos, não é só colaboradores da segurança, são todos os colaboradores. Se os colaboradores vão mal, o nosso indicador vai ficar alto de risco e vai determinar que a empresa pode estar com uma probabilidade maior de ser invadida ou de ter algum tipo de incidente, né? Então, nós fazemos, a partir desse programa, né? Hoje tem lá os 3 Cs da segurança, né? Conscientização, comportamento e cultura. Então, todas essas ferramentas de conscientização são utilizadas para quê? Para modelar o comportamento dos colaboradores, naquilo que nós entendemos, e a partir do momento que você modelou e que eles passam a agir de forma natural, sem perceber que estão agindo, mas de uma forma segura, ou seja, ele vai naturalmente olhar o link antes de clicar no e-mail, ele vai se lembrar que ele não deve anexar um documento com informações confidenciais para alguém, ele vai prestar atenção no destinatário. Quem já não passou, né, pelo caso de você vai mandar o e-mail para o Carlos, escrever o Carlos e vai para o e-mail errado, naquele autocompletar, por exemplo, ali no e-mail. Então, existe uma série de desatenções que ocorrem no dia a dia, que até você comentou ali, quem já não passou por isso, né? E aí ele vai agir de forma natural. E para isso, existe é bem ativo o nosso programa e as ações. A gente usa simulações de phishing diariamente, com equipes, com áreas dentro da ANEEL. Todo mundo, pelo menos 1, 2 vezes na semana, todo colaborador recebe um phishing simulado. Mensalmente, participam de treinamentos que são obrigatórios, que inclusive a gente tem uma série que chama The Inside Man, que mostra ali que é provido ali pela KnowBe4 e que mostra
uma equipe de segurança de uma empresa, ou seja, ela traz o dia a dia de quem trabalha dentro de uma empresa, e o pessoal fica até enchendo o saco querendo ver os próximos episódios, próximos capítulos, mas a gente vai soltando ali a conta-gotas, né? Quem está nos Estados Unidos consegue assistir na Amazon o conteúdo, a KnowBe4 disponibilizou lá, mas aqui no Brasil a gente não tem, então só tem lá dentro da plataforma da KnowBe4. E tudo isso a gente vai modelando e acompanhando, Carlos. Então, exatamente, porque se uma pessoa, basta clicar num phishing, de repente, passar uma credencial errada, né? Pode colocar a perder, impactar uma empresa inteira e o trabalho de todos os colaboradores, o nosso negócio e dos nossos clientes. Então, não adianta só olhar para um ou para um grupo, tem que olhar para todos. A responsabilidade ela é compartilhada e é bem importante que possa ser medida. Eu via, só para não me alongar mais, acho que isso é um ponto bem legal, antigamente, programas de segurança ou de conscientização, eles vêm evoluindo. Existe uma linha do tempo de modelos e antigamente se fazia o phishing. Ok, mas e aí? Fiz o phishing, 50% dos meus usuários clicaram, o que eu vou fazer? Uma palestra, fiz a palestra, acabou, o pessoal está consciente, disse para eles, mostrei. A gente aprendeu que não funciona assim, porque tem o Perry Carpenter, que é um grande autor aí, e faz parte, inclusive, da KnowBe4, que ele fala, né? Just because I'm aware doesn't mean that I care. Então, se eu estou consciente, não significa que eu me importo com aquilo. E a natureza humana, ela é ficar na zona de conforto. Por que ele vai se incomodar com algo que, de repente, não é tão importante para ele, né? Quantas vezes a gente viu que tem um limite de velocidade de 80 km por hora numa via e a pessoa dirige a 100, a 120, a 160. Então, ele sabe que o limite prudencial, ou seja, de segurança, é 80, mas ele passa. Quantas vezes, de repente, a pessoa não pode beber e dirigir, mas ela bebe, de repente, vai dirigir. Ela sabe que ela está arriscando a vida dos terceiros, então ela está aware, está consciente, mas ela vai e faz. E aí, por isso, da necessidade, da importância de maximizar, tornar diário esse exercício, assim como no triatlo, qualquer outro esporte, né? O cara quer correr uma maratona, ele não pode treinar uma vez por semana ou uma vez por mês, ele precisa treinar praticamente todos os dias, né? Existe uma periodização para isso. Então é isso que nós fazemos e que vem trazendo resultados. A gente está há 3 anos aí, vamos para o 4º ano de programa ali dentro da Nelway, e hoje a gente consegue medir, acompanhar e ver a evolução das pessoas. E o curioso, Carlos, é que a gente tem grupos de análise, de acompanhamento para os novos colaboradores. E aí, quando a gente olha as métricas de clique em phishing, por exemplo, de incidentes, os novos colaboradores, eles clicam bem mais, eles caem muito mais. Por quê? Porque eles ainda não receberam aquele treinamento, aquela modelagem comportamental, como eu digo, e aí a gente dá um foco todo especial para quem está chegando, para tentar trazer para o mesmo nível de quem já está na organização, na companhia. E isso, enfim, é um desafio, não pode parar, uma roda que não para nunca. A gente está todo dia olhando, analisando, medindo e usando a criatividade para colocar em prática uma série de ferramentas de conscientização, como essas que a KnowBe4 nos provê, e há outras que vão até além disso, que a gente faz em casa e etc. Eu quero ouvir do Rafael sobre a série, que eu fiquei curioso, mas antes disso, só vou usar o gancho aqui da fala do Rodrigo, que chegaram algumas perguntas. Aliás, ainda dá tempo, manda a pergunta para cá, deixa no chat, a gente vai trazendo aqui à medida que elas forem se conectando com a fala. Tem uma pergunta muito bacana aqui que se conecta com isso que você falou sobre a rotina, Rodrigo. Eu quero ouvir o Rafael sobre isso. A pergunta da Júlia Ramos. Ela diz o seguinte: com qual frequência devo investir em treinamento dos funcionários para as ameaças digitais? E aí tem uma outra pergunta que se conecta a essa, que é da Rebeca. E ela diz assim: essas simulações diárias não podem fazer com que os funcionários se sintam enganados e deixem uma visão da conscientização como um prankster chato? Ou seja, o tiro sai pela culatra. Queria ouvir você, Rafael, sobre esses 2 tópicos, a periodicidade e como fazer para que o efeito não seja nocivo. Seu microfone está fechado, meu amigo. Percebi. Até aproveitando esse gancho,
a gente se preocupa muito com essa questão de estratégia, né? De realmente dar um embasamento para os nossos clientes quando eles vão começar a usar a ferramenta. Então, sempre que a ferramenta é contratada, vai junto com ela um gerente de sucesso. É uma pessoa know before, realmente, que acompanha os nossos clientes e que carrega essa expertise aí da know before, né? De 12 anos, mais de 50 mil clientes, sabe muito bem as melhores formas de engajar, né? O que pode ser nocivo ou não em termos desse programa, dessas simulações, e vai, inclusive, ajudar a desenhar esse programa pensando na realidade da sua organização. Uma das ferramentas que eu comentei que a gente tem lá gratuitas, ela chama ASAP, que é para gerar um programa automatizado de conscientização. Então, são algumas perguntas para entender o perfil da tua organização, o nível de maturidade, né, a cultura de vocês, como é que é, mais despojada, mais formal, né, e que vai propor para vocês, inclusive com datas, né, um calendário ali de ações, pensando em um ano de um programa de conscientização. Mas essa questão das frequências, agora está aparecendo a Rebeca para mim, eu lembro, Júlia, né, que foi a pessoa que perguntou da frequência. Isso varia muito, Júlia, porque depende muito de entender realmente o perfil e é alguma coisa também tem a ver com a política interna de segurança, né? Isso pode variar. Mas realmente com as ferramentas aqui você vai conseguir entender e reavaliar o nível de conhecimento do pessoal e como isso está melhorando. Então isso te ajuda a balizar se essa frequência está legal ou não. Por exemplo, a questão dos testes de phishing até, né? O Rodrigo comentou lá 2 por semana. Eu, às vezes, recebo aqui na Nobfórum 1 por dia, assim, é uma preocupação muito grande com a segurança. Então, dependendo da situação, não precisa ser uma frequência tão alta. Para nós, isso é chave, o nosso negócio está baseado nisso. Então, a gente precisa estar com isso, se preocupando com isso o tempo todo, né? E o fato de receber simulações constantes me deixa num estado de que eu estou sempre pensando que em algum momento eu posso receber alguma coisa, seja uma simulação ou seja um ataque real. Então isso cria em mim esse estado de mente. Eu nunca vou receber um e-mail e já vou sair clicando, porque eu sei que a qualquer momento isso pode acontecer, né? Criou-se essa cultura, então isso é legal. E o treinamento também, eu acho que vai estar alinhado com avaliando o nível de conhecimento e como é que o pessoal está evoluindo, aquele nível de risco que o Rodrigo comentou, é uma das principais métricas que a gente tem aqui na ferramenta, que ajuda realmente a balizar esse sucesso. É uma inteligência artificial que não vai olhar só para phishing ou só para treinamento, ela avalia 5 diferentes fatores, né, para calcular o risco que cada usuário representa para a organização. E, claro, você consegue olhar isso por departamento ou para a organização como um todo, né? É uma métrica que você consegue olhar para todos eles. Então, tudo isso ajuda, inclusive o CSM, né, o suporte, acompanhando vocês a balizar e definir essa questão das frequências, seja de treinamentos ou das simulações de phishing. Ô, Rodrigo, nesse caso dos treinamentos, é igual remédio, na dosagem errada faz mal? Existe toda uma questão cultural, né, na empresa, porque a gente já viu, o colaborador fala, ou eu vou fazer treinamento ou eu vou trabalhar. Então, realmente precisa dosar, porque se você está enchendo o saco demais o colaborador, ele vai sempre jogar contra você. E aí eu acho que isso até responde, eu gostaria de aproveitar o gancho, Carlos, e falar sobre essa pergunta aí da Rebeca, né? Depende de como você vende o programa de segurança internamente. Existe uma primícia básica, né? A segurança, ela costuma ser aquela coisa chata, costumava antigamente, né? O cara que bloqueia tudo, que proíbe tudo e que ainda me engana e de repente me expõe que eu cliquei no phishing e ele riu da minha cara, como eu já vi profissionais de segurança rindo, porque 80% das pessoas clicaram, por exemplo, no phishing, né? Sendo que é o contrário. Quando você vende o programa e mostra que aquilo é para proteger a empresa, o negócio, mostra para ele, olha, se fosse um malfeitor de fato, você ia clicar e ia cair, não é? Ia. Então é melhor você cair aqui, você identificou que você está vulnerável a isso, vamos treinar, vamos aprender para não cair num ataque real. Então existe toda essa necessidade da empatia, do marketing interno e tem que ser algo divertido, tem que ser algo legal para o colaborador, tem que haver premiação, enfim, é tudo que nós fazemos. Então, todo mundo adora, o pessoal briga para criar uma camiseta do nosso programa, né, o SecWay, todo mundo tem um brinde, tem um chaveiro, tem um porta-copos, tem um mousepad. Então, o programa de segurança, ele passa a ser legal,
na empresa. Todo mundo vai gostar, porque ele é simpático, não é antipático, entendeu? E aí ele não vai se sentir enganado. Agora, essa pergunta é boa, porque eu penso que talvez essa pessoa passou por uma experiência negativa, como essa que eu comentei, né, de alguma empresa que a expôs, porque ela clicou no phishing. E aí isso não é legal, é um tiro no pé, e toda a oportunidade que o colaborador tiver de bypassar a segurança, ele vai bypassar a segurança interna, porque você não é amigo, você passa a ser inimigo dele, né? Legal. O Rafael, eu fiquei curioso com essa história da série. Explica para a gente como é que ela se conecta a todo esse processo aí. Isso é muito legal, é realmente trazer, deixar divertido aí, como o Rodrigo falou. Quem é que não assiste seriado, né? Que não tem uma conta do Netflix, do Prime, o que quer que seja. Então, a gente procura trazer esses conceitos de uma forma mais lúdica. É um seriado mesmo, uma produção hollywoodiana. A gente chama... Tem mais de um, tá? Eu vou até mostrar aqui para vocês essa visão da nossa biblioteca aqui, que é a Monster. Acabou de sair a 4ª temporada do The Inside Man, que é o principal deles. E que é o que o Rodrigo estava comentando, né? Cara, é muito legal. Eu sou chato para seriado, assim, da história não ser muito amarrada, né? Ser um negócio forçado. Mas a qualidade, assim, é enorme. Não é porque eu trabalho aqui, não. Eu gosto realmente do seriado. É uma história que te prende, te ganha. Claro que são episódios mais curtos, né? Não dá para deixar o cara 40 minutos ali assistindo um seriado durante o expediente, né? Mas a história é muito amarradinha, os conceitos da segurança embebidos ali. E isso é muito legal, porque o Rodrigo até comentou algo sobre isso. Às vezes a pessoa não tem nem noção do tipo de exposição ali que ela tem trabalhando para uma organização. A gente falou muito sobre phishing, mas tem tantas outras formas de engenharia social, né, às quais ela está exposta ali no dia a dia, e o seriado traz isso na prática, né? Em que situações isso pode acontecer, como que isso pode ser tão discreto a ponto de alguém não perceber, né? Então é muito legal colocar isso de forma prática. E até aproveitando o gancho, essa visão aqui da biblioteca também é uma das ferramentas gratuitas ali que a gente oferece, tá? Então, uma organização que esteja interessada em conhecer um pouco mais, saber como é que são esses conteúdos, pode se cadastrar ali, vai ter um acesso, não para os usuários, né? Como o Rodrigo falou, os usuários deixam a surpresa lá para eles depois. Mas os administradores ali, alguém que queira implementar, vai poder entrar aqui, matar a curiosidade ali, assistir as temporadas do seriado, ver como isso é legal e como isso pode ser enriquecedor ali para o programa de conscientização de vocês, além de tantos outros conteúdos, tá? Mas só para dar uma pincelada aqui, como eu comentei, a gente, claro, tem esse foco maior na parte da segurança, então, dispositivos móveis, privacidade de dados, redes sociais, segurança de e-mail, sinais de alerta, né? O que prestar atenção ali no e-mail, numa situação do dia a dia, vetores de ataque, né? Às vezes o usuário não tem conhecimento, não sabe o que é ransomware, malware, o que pode ser uma fraude de CEO, né? O próprio termo engenharia social, o que é isso, engenharia social, né? Da onde vem isso? Então é legal trazer isso, ensinar para o pessoal e que isso seja instrutivo. Como o Rodrigo falou, não pode ser algo nocivo, que a gente vai jogar pedra ali em quem falhou no phishing. É um trabalho coletivo. O firewall humano não é o trabalho de uma pessoa, é o trabalho do time. Então, uma pessoa falhar é problema para todo mundo. Então, a gente está junto, tem que entender, né? Vamos trabalhar junto para tornar isso cada vez mais forte, né? E proteger cada vez melhor os nossos muros. Inclusive com alguns outros assuntos que permeiam aí essa questão de proteção de dados, privacidade, né? Compliance. Inclusive nossa querida LGPD, né? A gente tem conteúdos aqui sobre esse assunto, justamente a LGPD tendo como exigência, né, essa questão do treinamento, da conscientização dos usuários, de uma certa recorrência nesse sentido. A gente procura atender isso e, claro, já traz os próprios treinamentos sobre a LGPD mesmo para falar sobre esse assunto e enriquecer mais. Ah, e um detalhe, né? Essa plataforma também permite trazer conteúdos aqui para dentro. Então, qualquer treinamento que vocês já tenham aí de segurança ou de qualquer outro departamento, é um LMS, né? Uma ferramenta de gestão de ensino, de EAD. Então, dá para trazer isso aqui para dentro. Tem recursos de automação, então você pode criar uma campanha de onboarding, né? De integração com seus novos contratados, mandar isso automático para o pessoal, fazer esse provisionamento automático também. Dá para criar grupos inteligentes para encontrarem certos perfis de usuário ali com base em critérios, né, em nível de risco, quantidades de falhas no phishing, se já fez ou não algum treinamento. Então, isso enriquece cada vez mais, como eu vinha falando, né?
direcionar o teu treinamento melhor e principalmente de forma automática, porque um programa de conscientização às vezes pode parecer, puxa, mais trabalho ainda para mim, né, para o meu time de segurança, e na verdade não. Você tendo uma plataforma legal que te dá os insumos e os recursos interessantes, necessários aqui, isso vai ser leve, descomplicado, automatizado para realmente te dar bons resultados e não te complicar mais ainda as tarefas do dia a dia. Esse é um ponto importante, né? Você acha que existe não sei se um receio, talvez, por parte dos times de segurança de serem invasivos nesse processo e muitas vezes de estarem se desvirtuando da missão principal ali, quando começam a gastar, entre aspas, tempo com esse processo mais educacional e tudo mais, a plataforma acaba por simplificar isso, tira esse peso das costas do time de segurança e dá para eles mais instrumentos e tempo para poder lidar com outras questões? Com certeza. Essa preocupação com o tempo dos times de segurança é chave aqui na KnowBe4, né? A gente respira segurança, o nosso corpo executivo, né? A gente tem os evangelistas também, que o Rodrigo comentou, grandes nomes aí da área de segurança. Então, a gente sabe muito bem como é que é o dia a dia desse pessoal, desse time, e a gente não quer trazer complicadores, a gente quer facilitar. Então, não só com essas automações da ferramenta aqui, da plataforma, já ter conteúdos prontos, né? Puxa, quem é que tem à disposição dentro de casa alguém para desenvolver um seriado, né, um treinamento sobre LGPD? Então a gente já traz tudo pronto. A gente tem 12 times atualmente ao redor do mundo, inclusive um deles no Brasil, a El Pescador, né, trabalhando no desenvolvimento desses conteúdos, mantendo eles atualizados, né, acompanhando as tendências, enriquecendo cada vez mais essa biblioteca. Então, tudo isso já está pronto aqui, os modelos de e-mail, né, com assuntos super localizados, né? Pensando no Brasil, não são coisas traduzidas, tem bancos locais, operadoras de telefonia local, né? FGTS, coisas da nossa realidade que realmente vão ser usadas por uma pessoa mal intencionada contra os usuários de uma organização. Então, tudo isso já vem aqui pronto. Claro que há essa flexibilidade de customizar, de modificar, de criar os próprios do zero, né? Mas isso tudo ajuda muito e atesta para essa nossa preocupação com o tempo, realmente, dos administradores, né, de facilitar essa gestão. Inclusive, dando uma pinceladinha rápida, se você me permite, um outro recurso muito interessante que a Neoway também utiliza, e que é um outro produto da KnowBe4, pensa nessa cultura do reporte das mensagens. A gente tem um botão de alerta, uma extensãozinha, uma ferramenta grátis também, para os usuários reportarem os e-mails suspeitos, que já dá uma devolutiva para eles na hora, quando é um teste, né, que foi uma simulação, eles já sabem na hora, mas que encaminha mensagens externas para que o time de segurança possa revisá-las. E quando você cria essa cultura, esse volume de e-mails começa a ficar, assim, uma loucura, né? Milhares e milhares de e-mails sendo reportados, muito ruído, spam, né? Às vezes mensagens legítimas que o cara ficou na dúvida ali e reportou. E no meio de tudo aquilo tem alguma coisa que é realmente uma ameaça, um risco que pode estar acontecendo. Então a gente tem uma ferramenta muito legal, chama PhishER, o ER de Emergency Room, né, como se fosse uma sala de emergência de hospital, que recebe todos esses e-mails, tem um machine learning para ajudar na identificação de cada um deles, permite automatizar ações de tratativa, né, de devolutiva para o usuário, mas também, principalmente, de resposta a incidente, de trazer à tona aquilo que realmente pode ser um risco e já permitir automatizar também, mais uma vez, alguma resposta a incidente, né? Encontrar mensagens parecidas nas caixas dos outros usuários lá dentro do tenant, né? Tirar de lá, quarentenar. E um recurso bem legal, que ele conversa muito bem com a ferramenta de conscientização, é que ele pode pegar um ataque real que foi recebido, limpar qualquer conteúdo de malware, né? Transformar aquilo num template, num modelo de e-mail e devolver na caixa desses usuários, dessa vez como um teste de phishing. Então, isso torna mais realista ainda as suas simulações, né? Porque você não está gerando ali ataques que você está criando, você está pegando uma coisa real que você recebeu, que potencialmente teria sido um risco para você, e colocando lá como um teste, né? Para ver se o teu pessoal está preparado, está atento, e até para mostrar, no caso do relatório ali de quantas falhas houveram, né? Como é que o teu time de segurança realmente está conseguindo atuar e proteger vocês cada vez melhor com todas essas ferramentas e recursos aí que o time está utilizando.
Carlos, deixa eu pegar esse gancho. Agora eu que vou pegar o gancho, como você diz, mas é muito rápido. Uma forma de medir, tá? Cultura de segurança nas empresas, tá? Hoje, a mais eficiente, o que está dentro do... Existe a Number4 disponibiliza um material, né, que é o Security Maturity Model, que é o modelo de medição de segurança. E a forma que mais eficiente de você medir cultura é o reporte do usuário, ou seja, quantos usuários eles reportam, quantos phishings eles reportam. Inclusive, como eu te falei, quando a gente faz o acompanhamento na linha do tempo, a gente manda um determinado tipo, usando um vetor de ataque, a gente olha que, por exemplo, 10% clicou e 20% reportou. A gente vai tratando aquele assunto e no longo, depois de 6 meses, sei lá, de um ano, a gente percebe que 1% clicou e 70% reportou. Então a gente mede e observa que com o report as pessoas estão se importando, né? E elas estão trabalhando em prol da segurança, porque ela entende o porquê do report. Isso, Rafael, inclusive, quando a gente mostra para os nossos usuários todos o que nós fazemos com esse report. Como é importante, quantos riscos eles mitigam, que podem haver ataques reais, inclusive, e que ele ajudou e trabalhou em prol da segurança. Por isso que o ownership do processo, ele passa a fazer parte, Carlos, da empresa toda, de todos os colaboradores. Eles entendem que eles não são passivos, não são meros recebedores de phishing simulados. Não, eles fazem parte do time de segurança quando eles clicam naquele phishing, naquele report, tá? Então, isso é bem, bem legal. E ajuda muito, muda a atmosfera, o ambiente da empresa quando o colaborador ele vê que o trabalho dele, ou seja, um clique no phishing ali no anzol laranja, como a gente brinca, ele mudou, ele ajudou, ele trabalhou para a empresa. Por falar em phishing, coloca para a gente aí, Iago, na tela o QR Code para a turma que não conseguiu pegar. Esse é o QR Code que direciona para um simulador de ataque de phishing desenvolvido pela KnowBe4, e é muito bacana porque dá essa dimensão aí do que o Rodrigo está trazendo para a gente como experiência. Tem mais uma pergunta aqui para a gente, estamos na reta final, mas dá tempo ainda de mais umas perguntas aqui. Essa aqui é do Pedro, achei bem interessante essa pergunta. Ó. Eu vou deixar para os dois, porque eu acho que tem visões aí complementares, tá? Ele diz o seguinte, Pedro Brito, se houver entre os colaboradores resistência ao treinamento de segurança, é possível compensar o esforço investindo mais em tecnologia? Uma coisa, ela compensa a outra ou não? Uma sem a outra perde força. Quem começa? Quer começar, Rafael? Eu acho que as coisas têm que caminhar juntas, né? Chega um momento em que, como a gente comentou até, a tecnologia também fica limitada. A gente sabe que, por melhores que as proteções estejam ficando, né? Isso em algum momento vai falhar. Então, eu não consigo compensar com isso um despreparo dos meus usuários. Talvez ali em 90% das situações, sim, mas ainda fica ali, sei lá, de 5 a 10% que não, que está passando ainda, que está chegando ao ponto de que o meu usuário vai ser o tomador de decisão para colocar a infraestrutura em risco ou não. Então, realmente não dá para deixar de lado e negligenciar essa questão do treinamento dos usuários. Vou até deixar para o Rodrigo, se ele quiser comentar um pouco mais. Exato, Carlos, a pergunta é muito boa e é muito importante, né? É interessante. 85, até 97% do que é investido em segurança é investido em tecnologias. E menos de 3% em pessoas, em todo esse processo do que a gente falou no Human Firewall, do que a gente comentou isso. Só que 85% dos incidentes, tá? Isso são estatísticas que são de pesquisas, inclusive no livro Security Culture Playbook, ele traz essas estatísticas, né? 85%, pelo menos 85% dos incidentes de segurança remetem a humanos. Então, se você não investir nessa camada, está se colocando muita energia em tecnologia e pouca energia em treinamento, em capacitação, em conscientização e etc. E é o que acontece, Pedro. Você vai sempre tentar compensar.
Mas o humano é quem vai escolher a tecnologia, quem vai escolher a ferramenta, quem vai configurar, quem vai colocar lá para funcionar. Né? É o cara da TI que vai administrar e vai deixar o servidor sem patch, desatualizado, que vai, enfim, não vai atualizar o... Quantas pessoas deixam de atualizar o seu Windows porque vai ter que dar um boot na máquina, vai demorar, e aí quando ele deixa de atualizar, ele está com um bug ali, uma vulnerabilidade pública naquela estação, que se chegar uma ameaça para ele, vai ser bem sucedida na invasão, no ataque àquele computador, por exemplo, né? Então, os humanos é quem decidem o que fazer com a tecnologia, qual tecnologia usar. E aí gera o problema, porque se ele não estiver bem capacitado, bem treinado, bem preparado, com a cultura ali no dia a dia, ele vai escolher a tecnologia talvez não apropriada, vai deixar de usar aquela tecnologia ou de configurar ou de colocar ela para funcionar da melhor maneira possível, de uma forma mais segura, ele pode ser omisso, né? E aí, ou seja, investiu em tecnologia, mas gerou aquela falsa sensação de segurança, porque tem alguém por trás da tecnologia. Eu brinco, Carlos, que se, por exemplo, pedir para o CEO da Nelway, tá? Ou os donos da Nelway, hoje a gente pertence à B3, né? Desligar a Nelway, eles não conseguem, porque eles não têm acesso a um botão que para o sistema. Mas, de repente, o administrador, o DBA, ele consegue parar a empresa. Né? Se você pedir o dono de um banco parar o banco, ele não consegue, ele não tem nem acesso de administrador no data center. Né? Mas o cara da TI, ele consegue, ele tem esse acesso para parar, para desligar os servidores, por exemplo. E aí a importância é que não é só tecnologia. Tem que investir em pessoas. Não vai funcionar. Na minha opinião, vai falhar se você tentar compensar só com tecnologia. Olha só, esse papo é muito bom. Ele é dos mais importantes e a turma vai dizer, e eles ficam fazendo, o Rafael e o Rafael Coimbra e o André Miceli ficam fazendo graça comigo de que eu sou viciado nesse tema, e eu sou mesmo. Eu acho que cibersegurança é o nosso grande tópico, porque é o que pode arruinar todo o esforço investido nas outras frentes. Não adianta nada a gente revolucionar com a inteligência artificial e ter uma porta ali que torna a vulnerabilidade, e aquela ferramenta pode se tornar um fator de risco. Então, é o grande tema, porque ele é o que protege, o que garante que todo o resto se desenvolva bem. Então, nós poderíamos ficar aqui o resto do dia, mas, infelizmente, o relógio ele está contra nós e eu tenho um aqui piscando na tela para mim. Eu vou fazer, infelizmente, algumas das perguntas que vieram a gente não conseguiu responder, mas eu vou deixar aqui um outro QR Code na tela para que você que quer saber mais, que quer entender melhor sobre esse processo, que quer saber como é que isso se aplica à sua empresa, e a gente sabe que se aplica, a questão é como. A turma da KnowBe4 está disponível para responder isso para você. Então, aponta a câmera aqui para esse QR Code, você vai conseguir fazer o contato e toda a equipe lá que trabalha com o Rafael vai atender você e encontrar uma maneira de tornar esse processo, de capacitar, de conscientizar, de educar, de tornar as suas equipes mais fortes para proteger a sua empresa, e você vai conseguir fazer isso nessa conversa, entendendo de que maneira fazer. Que é possível, é só uma questão de descobrir como. E acho que isso ficou claro aqui nessa nossa conversa. Então, o QR Code vai ficar na tela aí para você que está com a gente. O que é, André Miceli? O Carlos é embaixador da segurança É isso mesmo. Eles falam, mas a gente tem que discutir esse assunto cada vez mais. Então, você que quer saber como isso se aplica à tua empresa, você pode apontar para esse QR Code e eles estão prontos para te atender, para ouvir a tua demanda, e vai ter solução. A gente sabe que o indivíduo, a tecnologia ela começa do ser humano e é entregue para o ser humano. E no meio do caminho tem mais um monte de gente envolvida. E a gente precisa capacitar essas pessoas. Para a gente fechar aqui a nossa conversa, há aquele tópico final, aquela mensagem final, e eu começo me despedindo do Rodrigo Jorge, da Nelway. Rodrigo, queria te ouvir aqui a tua fala final a respeito desse nosso papo.
agradecer também a oportunidade de a gente estar falando sobre isso, né? Parabenizar Carlos e o MIT por fazer a Tech Review, por proporcionar esse assunto. Ele é realmente, como você comentou, é o que é mais importante, porque qualquer negócio pode se arruinar em função de um incidente, né? Contem com a gente, comigo, com o Anel, para estar falando sobre o assunto aí sempre que necessário. Enfim, trabalhem. Conscientização, comportamento e cultura. São 3 palavrinhas aí que em inglês é o ABC da segurança, né? Awareness, Behavior and Culture. Isso é o básico para qualquer empresa e sigam nesse caminho que vai dar certo lá no final. Rodrigo Jorge, o Ciso da Nelway aqui com a gente. E, Rafael, quero me despedir de você também, meu amigo. A tua mensagem para aqueles que estão aqui agora angustiados, pensando, eu preciso rever tudo isso dentro da minha empresa. Como é que eu faço para construir este exército preparado para lidar com as questões de cibersegurança? Não, antes de mais nada, queria agradecer também a MIT, a Aros, toda a equipe aí pela oportunidade, que você continue sendo o porta-voz aí desse assunto, como o Rodrigo falou, super relevante e criando essas oportunidades para a gente continuar discutindo isso. Mas queria dizer que isso pode ser muito descomplicado. Parece assim, meu Deus, eu descobri a cabeça e descobri o pé, preciso correr atrás agora, né? Mas realmente a ferramenta está muito bem estruturada. Se vocês tiverem interesse em conhecer mais e trabalhar com o NovoForce, vocês vão ver que isso pode ser muito leve, descomplicado e realmente rico, que vai trazer muito bons resultados para vocês. A gente tem, atestando isso, né? As nossas taxas de renovação são altíssimas, assim, clientes que têm fidelidade, aí o próprio Rodrigo comentou, está aí há 3, 4 anos trabalhando nesse sentido. Então, realmente é uma ferramenta que está preparada, que vai trazer para vocês tudo muito bem estruturado, um time completo aqui da NovoFor, falando português, né, para acompanhar vocês, conteúdos em português. Então, realmente não precisa ser difícil, pode ser leve e é importantíssimo. Então, o firewall humano precisa ser fortalecido aí e compor ainda mais uma camada e proteger vocês ainda melhor. Então, contem com a gente também. A gente está por aqui com todos os recursos que a gente tem para oferecer. Um abração, Rodrigo. Um abração, Rafael. Obrigado por terem dividido aqui essa hora com a gente, por terem discutido esse assunto e ajudado a trazer tópicos importantes. Eu tenho certeza que todo mundo está aqui nos acompanhando, está refletindo a respeito e se pratica já dentro de casa isso, vai intensificar. Aqueles que não começaram estão atentos e eu tenho certeza perceberam a importância do tema. A gente não precisa ficar repetindo números, a gente sabe que os indicadores sobre o aumento de ataques, sobre os prejuízos acumulados em função desses ataques cibernéticos, eles estão postos e a gente agora precisa trabalhar essa outra frente, que é investir do capital humano, investir nas coisas. A gente fala tanto sobre pessoas quando a gente está discutindo gestão, quando a gente está discutindo produtividade, quando a gente está discutindo outros tópicos relacionados à organização, a gente precisa também falar sobre pessoas quando a gente está discutindo segurança, porque as pessoas podem ser o seu elo mais forte, mas elas podem ser também o elo mais frágil dentro dessa corrente. E é sobre este elo que a gente precisa discutir, e é sobre ele o investimento e a atenção, porque por um pequeno descuido, toda uma construção, muitas vezes, de décadas numa organização pode ser colocada à prova. E a gente tem que investir cada vez mais em cibersegurança e cada vez no papel das pessoas. Esse Human Firewall, que está no título aqui do nosso webinar, é uma provocação importante. A gente precisa ser também people-centric quando a gente fala sobre cibersegurança. E é justamente por isso que esse webinar focou nesse tema. Alguém aí nos comentários perguntou quando vamos voltar a tratar do assunto. Sempre, em breve, talvez, em mais um webinar, mas a gente tem muitos artigos sobre esse assunto publicados no nosso site. É tema frequente no podcast da MIT Technology Review Brasil, ou seja, estamos sempre atentos a esse assunto e trazendo essa relação do impacto sobre pessoas e sobre negócios e como a gente faz tudo isso caminhar em direção à construção de um ambiente mais seguro para que os resultados aconteçam e não os prejuízos. Cibersegurança esteve em pauta aqui
neste webinar da MIT Technology Review Brasil. Faço a você o convite para acessar o QR Code e procurar a KnowBeForce. Novas dúvidas surgirem, você pode buscá-los. Tenho certeza de que o time do Rafael, toda a turma lá, vai responder e atender a sua demanda, porque é muito importante que esse trabalho seja discutido dentro de casa, dentro das empresas. Faço também o convite a você que ainda não assina a MIT Technology Review Brasil, para que você faça a assinatura, porque assim como este conteúdo está liberado, há vários outros conteúdos exclusivos para os assinantes, discutindo não só a segurança, mas todos os outros tópicos relevantes para as pessoas e para as organizações. A MIT Technology Review está também nas redes sociais. Faço convite para você nos seguir, @MIT Tech Review BR, em todas as redes sociais, e ficar ligado na nossa programação com muitos conteúdos em vídeo, em áudio, em texto, para você seguir e acompanhar. A gente se encontra logo mais aqui na MIT Technology Review Brasil. Um grande abraço. Tchau, tchau.